Jeová Yere, ou Jeová Jireh, o Deus que provê, ou o Deus que vê. O Senhor nos deu o seu Filho, Ele providenciou para nós o caminho, a verdade e a vida. Ele nos deu, por seu amor e sua graça, o direito de herdar o reino, nós que não merecíamos. Como diz o apóstolo Pedro: vós que ainda não eram povo, mas agora sois povo. Nós somos a raça eleita. Ele nos elegeu para provar o melhor dele. E há uma palavra, irmãos, que está no nosso coração, que está na palavra, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de qualquer homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu amo o Senhor de todo o meu coração. E se há uma coisa que nós estamos vendo, estamos vivendo, é que os dias estão difíceis. E só há uma palavra para nós: Jeová Jireh, Deus proverá. Eu recebi essa mensagem da Camila. Eu falei: essa é a palavra de hoje. Ela me mandou um pregador. E não tem coisa melhor, irmãos, do que no dia de ceia lembrar o que Deus fez na vida de Abraão. Abra sua Bíblia, em Gênesis 22. Abraão, na sua velhice, foi chamado por Deus. Abraão significa pai de nações. E o primeiro nome dele era Abrão, porque Abrão significa um grande pai. Mas ele não era pai ainda. Alguém que recebeu o nome do seu pai, de grande pai, casou-se com uma mulher, uma meia-irmã. Sara era filha do mesmo pai de Abraão. Não era filha da mesma mãe, mas era filha do mesmo pai. Então alguns dizem que ele mentiu. Ele não mentiu, ele não falou a verdade toda. E nós não sabemos que foi por causa disso que ela era estéril. Não, nós não sabemos. O que nós sabemos é que durante toda a vida Abraão não teve filhos com sua esposa Sara. Está vendo como você é abençoada? Piscou, nasce um filho. Você é muito abençoada, Isabela. E eu vou te dizer porque você é muito abençoada. Porque as lutas que vocês estão passando nesse período agora de crianças, quando vocês chegarem na minha idade, seus filhos vão estar criados na presença do Senhor e trarão para você virtudes, trarão para você orgulho sobre você e sobre a vida do Rafael. Vocês vão ver que as pequenas guerras que vocês passaram, tanto profundas ou não, lá na frente tem a recompensa, porque a Bíblia diz: ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Não há semeadura que volte sem colheita, não há. Então, pegue boas sementes e semeie. Abraão fez isso toda a vida, mas ele não teve filhos. E a mulher dele teve uma péssima ideia ainda, arranjou uma... Não, Agar era empregada dela. Ofereceu a Abraão, para quem sabe cumprir a promessa de Deus. Seu nome é grande pai, você não tem filho, e Deus ainda está dizendo que vai te fazer uma descendência. Quem sabe não é dessa forma. Não é na forma humana, é na forma divina, irmãos. Deus, quando cumpre promessa, deixa eu lhe falar, primeiro Ele faz milagres. Deus não estabelece caminhos, projetos tremendos sem antes primeiro fazer milagre. E você quer saber como é que é o milagre? Olha para ele aqui, ó. Eu aqui, ó. Eu sou um milagre de Deus. Você pode dizer para o teu irmão do lado: você é um milagre. Pensa na tua vida. Pensa quem era você antes de conhecer o Senhor. Pensa como você caminhava antes de conhecer a igreja, antes de entrar numa igreja. Quem era você? Não era nada. Então você é um milagre. Você é um milagre de transformação. Sem um Isaac, irmãos, não tem promessa. Não tem não. E de repente Deus volta e fala: Abraão, não é com Ismael.
eu vou te dar um filho na sua velhice. E a palavra diz que Sara naquele momento, ela achou graça, ela riu. Ela tinha 90 anos, irmão. Irmão, 90 anos. Não é 40 anos, 50, não, 90. E aí? E de repente vem Isaac. Isaac era o filho do amor de Abraão. Pensa num homem que foi toda a sua juventude, toda a sua idade de maturidade e sua velhice fiel a uma mulher, porque ele amava ela profundamente, não negociava ela. Pensa nisso. E de repente, na sua velhice, Deus dá um filho a ele lindo, maravilhoso. Pensa no seu filho. Quem tem filho aqui? Eu penso no meu filho. Filho bonito, cheio de vida. Assim como o Theo que estava aqui, do Tiago, cheio de vida. Assim como a Lolo que entrou aqui. Olha o teu filho. Assim como o Henrique ali em cima, com o Fernando e a Josi. Teu filho. E a palavra aqui diz o seguinte: depois disso tudo que eu contei aqui, depois de toda essa história, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe assim: Abraão, e ele lhe respondeu: sim, aqui estou. Como é que você faz com um Deus desse, que deu tudo para você? Deus lhe deu o melhor, Deus te deu um filho. Ele fala: Abraão, ele, estou aqui. Qual é a próxima bênção? Passa aí, Gracinha. E Deus fala com ele assim: toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu te indicarei. Irmão, pensa no coração de Abraão. Você que é pai e mãe, pensa aí. Às vezes nós não temos a dimensão desse Deus que nós conhecemos, que se Ele quiser, Ele pode nos pedir o que nós mais amamos. Pensa como ficou o coração de Abraão quando Deus lhe disse: toma o teu filho. E ele é bem direto, ele diz assim: e o sacrifica a mim. Eu creio que naquela hora ali se misturou no coração de Abraão um pouco de confiança, que é a fé, que ele é o pai da fé, mas de uma tristeza profunda, porque ele sabia que dali por diante ele tinha que fazer uma escolha: ou eu continuo com esse Deus que me deu tudo, ou eu abandono. O problema ali não era Isaac mais. Existia ali um paradoxo: ou eu fico com esse Deus, ou eu abandono. Só que Ele é tudo, Ele me deu tudo. Não passava ainda pela cabeça de Abraão que Deus iria salvar Isaac, não passava. Às vezes Deus, irmãos, Ele nos prova de uma forma que, assim como Abraão, nós temos que escolher entre ficar com Deus e amar Deus acima de tudo, ou abandoná-lo. Assim como Abraão, existem momentos da nossa vida que nós vamos ter que escolher ficar com Deus acima de tudo, ou abandoná-lo. Mas eu quero fazer uma pausa aqui e dizer o seguinte: Ele ainda é o mesmo daquele dia. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e o mesmo será para sempre. Você pode aplaudir o nome dele? Ele é o Jeová Jireh. Abraão não sabia o que Deus ia fazer. Nós sabemos o que Deus fez. Abraão não imaginava o que Deus iria fazer. Nós sabemos o que Ele fez. E Ele não mudou. Diz o seguinte: na manhã seguinte, Abraão levantou-se
preparou o seu jumento, levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, e depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no 3º dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe, e disse aos seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar, voltarei? Não, diga assim: voltaremos. Por que ele falou, irmãos? Porque ele é o pai da fé. Talvez no coração de Abraão algo extraordinário iria acontecer. Nós não sabemos o que Abraão pensou naquela hora. Mas esse versículo que diz que nós vamos adorar, eu creio que num momento chave Abraão iria dizer para Isaque o que ia acontecer, como ele disse, mas ele não disse da forma que ele pensou. O Espírito Santo, irmãos, se encarrega de nos revelar o milagre de Deus. O Espírito Santo se encarrega de colocar na nossa boca as palavras que devem ser direcionadas ao céu e também as palavras que devem ser direcionadas à terra. Houve uma palavra para Deus, mas houve uma palavra para Isaque. Abraão pegou a lenha, colocou nos ombros do seu filho, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e no caminho, e caminhando os dois juntos, de repente Isaque para e pergunta ao seu pai: meu pai? E Abraão responde: sim, meu filho, respondeu ele. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Yahvé Jireh, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o seu holocausto, meu filho. E os dois continuaram juntos. Esse cordeiro é Cristo. Esse cordeiro, a palavra diz que Deus providenciou para si mesmo. Isaías 53 revela o caráter de Deus, quando diz em Isaías 53 que a ele mesmo agradou moê-lo. Quando eu falei aqui no começo, a justiça de Deus dura para sempre. A justiça de Deus dura sobre a sua vida, durará sobre a vida dos seus filhos, durará sobre a vida dos seus netos, dos seus tataranetos, porque a justiça de Deus dura para sempre. Quando eu chegar ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Deixa eu fazer aqui uma observação. Isaque deveria ter mais ou menos, irmãos, uns 18 anos, 15, 16, 17, 18 anos. A Bíblia não diz, mas ele era jovem. Será que um senhor de 90 anos ia conseguir amarrar alguém sem que essa pessoa deixasse se amarrar? Isaque, ele representa muito bem a igreja. Foi poupado, mas se submeteu ao Pai. Não servia para o sacrifício, mas se entregou para sacrificar. É por isso que a palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Há um sacrifício da igreja. Há uma disposição da igreja em se humilhar e se render. Isaque fez isso. Porém, Isaque não servia, porque Isaque era pecador. Isaque tinha pecado, mas Deus nessa hora queria revelar quem ele era para Abraão. Diga comigo assim: Abraão conhecia a Deus em parte. Abraão não conhecia a Deus como Deus queria se revelar.
E o que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos, nesse culto de adoração a Deus, é celebrar o seu Filho, o Cordeiro de Deus, Jesus, que é o Cordeiro que Ele providenciou para nós, Isaques. Nós somos filhos de Abraão. Quantos aqui são filhos de Abraão? Porque a Bíblia diz: em ti farei benditas famílias da terra, a tua semente virá na posteridade. Olhe para as estrelas, conte-as. Não posso contar, assim será a sua descendência. Olhe para baixo, conte os grãos de areia. Ele: não posso contar, assim será a sua descendência na terra. Estão aqui os filhos de Abraão. Pode levantar sua mão. Filho e filha. Estão aqui os filhos de Abraão, que assim como Isaque receberam a unção e o poder de também se humilhar e se entregar como Isaque. Nós somos, irmãos, Isaque. Nós temos esse poder de entrega. Porém, por maior que seja o sacrifício, por maior que seja a entrega, nós não servimos. Quem está entendendo? Foi necessário alguém perfeito, foi necessário alguém sem pecado, foi necessário alguém que viesse direto do reino dos céus e habitasse ali num pequeno óvulo, como diz a palavra, descerá, a palavra para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás. Essa foi a palavra. Deus enviou o seu Espírito, Deus soprou sobre Maria. Era necessário alguém que não fosse totalmente humano, porque ele deveria nascer à semelhança de Adão. Como assim, pastor? Como é que foi com Adão? Espírito Santo. Um boneco de barro, perfeito. Quem foi Aleijadinho? Quem foi Michelangelo? Ninguém. Deus fez um boneco. Detalhe, não foi um boneco qualquer. Ele fez um parecido com ele. A Bíblia diz que ele chega e diz: façamos o homem à nossa imagem. O que é imagem, irmãos? Tira uma foto do seu celular aí de mim, você vai ver a minha imagem. É só isso aqui. Deus fez Adão igual a ele. Ou talvez igual a Cristo, nós não sabemos. Mas Adão era perfeito. E aí, para dar a ele o elemento espiritual, Deus sopra as suas narinas. E a Bíblia diz que aquele boneco, aquele homem, se torna alma vivente. Então, da mesma forma, porque a Bíblia declara que o primeiro Adão se tornou alma vivente, mas o segundo, espírito vivificante. Por que essa diferença? Porque o primeiro foi feito de barro, o segundo, um pequeno óvulo de uma mulher chamada Miriam. Nós somos feitos do pó da terra. A excelência de Deus está em que Deus usou um outro Isaque. E eu quero dizer aí o homem. Deus usou um homem, no caso a Maria, usou o elemento humano, Isaque, para dar vida àquele que veio trazer salvação. Você pode dizer amém? Deus é maravilhoso. Aplauda o nome dele. É Jesus, é o Messias, é o Filho de Deus. Então ele estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abrão, Abrão. E ele disse: eis-me aqui. E o anjo lhe disse: não toque no rapaz, não lhe faça nada, porque agora eu sei que teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Irmãos, Deus é atemporal. Você sabe qual foi a revelação que eu tive desse texto agora, que eu acabei de falar? Foi nessa hora. Jesus já estava antes de tudo. Mas eu penso que Deus olhou para essa cena, olhou para Jesus e falou: e aí? Vai encarar? Um homem provou que me ama. Agora eu vou provar que eu amo ele.
Foi naquela hora que Deus falou: se ele não me negou, eu não vou negar você para eles, não. Abraão é o pai da fé, irmãos, porque ele creu em Deus acima de tudo e não lhe negou o que pediu. Nós temos nossos Isaques, nós temos os nossos tesouros, assim como Abraão, irmãos, para nós é difícil, dói, mas há algo melhor para nós quando nós entregamos tudo. Quando nós dizemos que o Senhor é dono de tudo, que Ele é Senhor das minhas decisões. Abraão, naquela hora, a Bíblia diz que ele ergue os olhos e ele vê um carneiro preso pelos chifres do arbusto. Ele foi pegá-lo, sacrificou no holocausto em lugar do teu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, porque por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Quando eu fui a Israel, eu tive nesse lugar, o Monte Moriá. O Monte Moriá é um monte, quem está acostumado com esses montes nossos aqui, Farol, de Arraial do Cabo, Morro da Guia, fala monte, a gente pensa que é. Na verdade, Jerusalém é uma cidade assim como Teresópolis ou como Petrópolis, que já está bem aplainada, você não consegue identificar. Mas quando você vai lá, o guia te fala: foi ali, ó, naquele lugar que Abraão ofereceu. Dizem que era pedra, o domo da rocha. Acontece que o Monte Moriá se estende do domo da rocha até o Gólgota. É o mesmo monte. Quando eu fui ao Gólgota, eu olhei aquele monte onde Jesus morreu, onde ele foi crucificado. E ali no meu coração eu gritava de chorar. Alguns irmãos da igreja falaram: vamos embora, pastor. Eu espero um pouco. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Porque nitidamente no meu coração eu vi Abraão, e eu vi Isaac, e eu vi Deus, e eu vi Jesus, e Deus entregando o seu filho. Olhei a cidade, olhei os irmãos que estavam ali. Antes de cear, irmãos, eu entendi que não havia possibilidade. Zero. Para Abraão não foi revelado, mas para nós hoje era zero a possibilidade de Isaac ser sacrificado, porque não agradaria a Deus. Isaac morrer não agradaria a Deus, mas Deus queria dar um recado para nós ali. 2 recados: que nenhum de nós, a partir daquele momento, entregaria um filho a qualquer que seja Deus, porque não agrada a Deus. E o povo de Israel pecou contra isso. Pecou nisso, entregando a Moloque seus filhos. O rei Asa, rei Manassés. Israel pecou contra Deus, fazendo coisas abomináveis. Deus repreendeu. E Deus mostra isso ali. Em segundo lugar, Deus, por sua própria vontade e amor, pagaria o preço mais alto, dando o seu filho por nós. Nesse momento que nós estamos aqui, irmãos, diante dessa mesa, Jeová Jireh, Ele providenciou o seu filho para nós. E você que veio hoje aqui para cear, talvez você nunca tinha ouvido essa palavra, mas eu quero dizer a você essa noite, com toda a convicção do meu coração: não há Isaac, irmãos, que seja poupado sem propósito na vida. Nós somos a geração de Isaac porque nós fomos poupados por um propósito na nossa vida.
O Senhor nos deu o melhor que Ele tinha. E o melhor que Ele tinha era o seu próprio Filho. Por isso que quando nós comemos e bebemos da ceia, nós anunciamos a morte desse Cordeiro. Nós anunciamos a morte desse Cordeiro em Moriá, no lugar da aliança, no lugar da manifestação da provisão de Deus. Deus proveu para si o Cordeiro. A palavra de Abraão se cumpriu. E Isaac ouviu do seu próprio pai, Jeová Jireh, quando o próprio pai, na subida para o monte, diz: Deus providenciará para si o Cordeiro. Eu quero te convocar essa noite para esse momento de ceia. Queria pedir os diáconos, Anísio, Cláudia, Sheila, chamar também o José. O Ângelo não está aqui, nem a Márcia. Hoje nós vamos... E pedir para você ficar de pé. A sua graça nunca falha. E tua bondade me seguirá. Salmo 23 diz isso. Enquanto servindo a ceia, faça essa reflexão agora. Feche os seus olhos, se você puder. Quando você receber sua ceia, aleluia. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Mesmo quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e abrigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Quem ainda não recebeu? Tem algum irmão ainda que não recebeu a ceia? Todos receberam?